Olá pessoal, esses dias eu tinha a minha flor de maio num vaso de barro novinho e aqui dentro de casa sem querer eu bati, ele caiu e o vaso quebrou, que é esse vaso aqui. Eu tinha falado no último vídeo para vocês que eu aproveito o vaso de barro quebrado. Existem várias formas de aproveitar o vaso de barro quebrado. E uma delas é como eu vou mostrar para vocês hoje. Eu acho que é bem interessante e é uma coisa muito boa para quem gosta de usar determinados materiais na drenagem da terra das suculentas. Eu já replantei a minha flor de maio em outro vaso de barro, um pouco menor, porque eu não tinha um do mesmo tamanho. Ela tá tudo bem com ela. E aí, tá aqui meu vaso de barro. Agora eu vou falar para vocês como que eu reaproveito ele. Primeiro, lembrando que ele pode ser reaproveitado, dependendo de como ele quebrou, né? Às vezes, quando quebra só no meio, que o vaso fica meio que inteiro, dá para fazer aqueles mini jardins, né? Com o vaso plantado dentro de outro vaso, dá para decorar aí algumas coisas no jardim da gente, no nosso jardim ou nos nossos vasos, no nosso cultivo. Também pode ser usado em pedaços grandes, como drenagem no fundo do vaso. Acredito que depende da criatividade de cada um. E eu já fiz isso antes com um vaso que quebrou e dessa vez eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, primeiro vou mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu separei 4 copinhos com 4 materiais diferentes, que é o que eu tenho aqui em casa atualmente para usar no meu substrato para suculentas. Tem um aí muito importante que está faltando aqui, que é porque eu não tenho. Talvez tem gente que vai dizer isso não é verdade, rir de mim e tal, mas aqui na Itália, na cidade que eu vivo, pessoal, é bem difícil de encontrar areia. Então tá faltando mais um copinho aqui com areia, tá? A areia é excelente para usar na drenagem da terra das suculentas, mas eu não tenho. Então, ultimamente eu estou aproveitando o que eu tenho e uma das coisas que eu tinha comprado, que é a argila expandida. A argila expandida, ela pode vir na cor alaranjada ou nessa cor aqui, que é um cinza muito escuro. Eu consigo comprar aqui ela nessa cor, da outra é bem difícil de encontrar e quando encontra são bolas bem grandes. Essa daqui é uma granulometria que eu adoro porque é bem pequenininha, mas ela faz uma ótima drenagem na terra. A cobertura da terra do vaso fica bem bonita também e dá para usar também no fundo do vaso como drenagem do vaso. Só tem que ter cuidado para que não caia no buraquinho lá do fundo do vaso. Então aí vocês têm que colocar, no caso, um papelzinho, uma redinha, né, um véuzinho, alguma coisa para ela não ficar caindo no fundo do vaso. É um excelente material para ser usado misturado com a terra que a gente vai plantar a suculenta. Então eu tenho usado bastante esse aqui. Lembrando, essa argila expandida, ela é neutra, ela não tem nutrientes dentro dela nem nada, é mais mesmo para drenagem. Outro material que eu também comprei, mas já faz tempo e já o saco que eu comprei já meio que acabou, foi essa daqui, mas por falta de experiência na hora da compra, eu tinha comprado um saco, acho que de 20 litros, e ele não tinha escrito, eu acho, a granulometria da pedra. E aí eu acabei comprando um saco bem grande com uma pedra que tinha essa granulometria bem grandona aqui. Isso daqui, aqui é chamado de lapilo. É um nome em italiano, né? O lapilo, ele nada mais é do que uma pedra de origem vulcânica, tá? Isso aqui, não sei se eu vou falar de uma maneira bem leiga, seria a larva do vulcão, né? Que se enrijece quando esfria. Eu gosto bastante dela também. E olha só a diferença, né? Da granulometria dela para da argila expandida que eu tô usando. Então, não tem nada a ver essa daqui. Mas, mesmo assim, eu usei ela, o saco todinho. Inclusive, a minha floreira de Semperville que vocês viram, ela tá plantada com esse lapilo aqui. Outra coisa que eu
não tinha coragem de comprar, mas que eu tô usando bastante ultimamente, mas eu não comprei. Eu tô reaproveitando de plantas que eu comprei, que vieram plantadas somente na Pedra Pomes, que é essa daqui. Ela é muito parecida com o... É uma pedrinha branquinha também que vocês têm aí, que agora eu não tô lembrando o nome. Lembrei, é a perlita. Parece com a perlita, mas não é perlita. Essa daqui é pedra pomes. Lembrando que não é aquela pedrinha que a gente lava o pé, tá? Aquela que a gente lava o pé também é pomes, mas são tratamentos diferentes. Essa daqui é para jardinagem. E essa daqui, ela já tem a granulometria perfeita, porque já veio em planta suculenta quando eu comprei. Eu tenho ali uma bacia cheia, porque eu desmontei alguns vasos de uma época que eu comprei algumas plantas, então eu continuo usando elas e adoro, é excelente. Esses 3 materiais que eu mostrei para vocês aqui, eu já falei antes, vocês encontram eles também aí no Brasil, principalmente, né, porque tem muita gente do Brasil que me assiste, é quase 90% das pessoas no Brasil. Então, no Brasil vocês encontram, mas é mais fácil encontrar ou pela internet ou em grandes cidades, né, em grandes capitais, que tem mais facilidade de encontrar lojas de jardinagem, lojas grandes que vendem diversos produtos, ou em lojas de bonsai, ou em lojas de aquarismo. É só pesquisar nesses locais, né, pelo nome do material que talvez vocês encontrem. Mas eu também já vi algumas pessoas falando que o preço desses materiais aqui, eles aí no Brasil, são bem elevados. Então, tem que ver se realmente vale a pena pelo preço. Aí, com o meu vaso de barro quebrado, eu trouxe para vocês hoje a ideia de fazer um material para ser usado junto com a terra das suculentas, em que vai ter a mesma função desses 3 materiais, de um desses materiais aqui, só que vai ser uma coisa mais econômica, porque vocês vão ter, né, se acontecer de um vaso de barro de vocês quebrarem. O interessante é que com o vaso de barro, vocês vão fabricar o material de vocês e vocês vão fabricar ele na granulometria que vocês preferirem. Eu, no caso, prefiro essa menorzinha, então eu tô quebrando meu vasinho desse tamanho aqui, tá? Uma coisa importante, ele tem a mesma função desses outros 3 materiais que eu mostrei para vocês, mas como são caquinhos, né, do vaso de barro, ele é um pouquinho perigoso no manuseio. Quando vocês forem misturar a terra com a mão, vocês podem cortar a mão de vocês, tá? Então eu recomendo usar isso daqui junto com a terra quando vocês estiverem misturando, usar ou uma pazinha de jardinagem ou uma colher de cozinha, uma colher de sopa, que no caso eu não tenho pazinha de jardinagem, eu uso a colher de sopa, uma colher de sopa que eu não uso mais na minha cozinha, eu uso ela para misturar o substrato ou para pegar substrato, para fazer várias coisas. Na verdade eu misturo mesmo com a mão, mas no caso, quando eu estiver usando esse material aqui, eu tenho que lembrar que ele fica com umas pontinhas, ó, cortantes, tá? Então tem que ter cuidado. Agora eu vou passar para a parte em que eu quebro o meu vasinho de barro para ficar dessa forma ali e depois a gente vai misturar um substrato para ver como é que fica. Aqui a gente agora vai para a parte prática, pessoal. Primeira coisa, quem tiver um pilão ou a casa da vozinha ou da mãe ou de uma amiga que tiver um pilão, é ótimo, porque o pilão vai ser mais fácil, né? Como eu não tenho pilão e eu aproveito sempre o que eu tenho, eu tinha essa pedra, é uma pedra que eu tinha trago do rio para fazer alguma coisa aqui nas minhas plantas e ela ficou meio abandonada ali. Ela tem uma cavidade aqui, ó. Então eu vou usar ela como se fosse um pilão. Vou pegar um pedaço. Vocês vocês antes vão começar a quebrar o vaso, os cacos do vaso em pedaços menores, tipo, tá? E aí, aos poucos, vocês vão quebrando o vasinho. É um trabalho longo, de paciência.
vai fazer realmente esse trabalho quem quer, quem tem paciência, quem quer passar um pouquinho ali do tempo fazendo alguma coisa, mentalizando aí coisas boas. Lembre-se, não pense na inimiga quando der uma martelada, tá? Pense em coisas boas. Então vamos lá. Eu vou quebrando aqui para vocês verem. Eu tô meio que apoiando a mão assim para os caquinhos não voarem, tá? Tá vendo aí como é trabalhoso? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem como é trabalhoso. Não tô desmotivando vocês, não. Eu tô motivando vocês a fazerem isso daqui com o vasinho de barro de vocês. Mas que é trabalhoso, é. Então tem que trazer ali um rádio, colocar uma música. Ou se não, traz uma amiga para ficar sentada com vocês conversando. E aí vai depender também da granulometria que vocês querem usar. Tá vendo aqui? Eu fiz aquele copinho, esse aqui, todinho assim. E aí lembrando que eu ainda tenho o vaso todinho para quebrar. Agora que vocês viram como que eu tô quebrando, eu também pensei na possibilidade, pessoal, de usar um pano velho, colocar aqui dentro, fazer a trouxinha, né? E depois quebrar. Mas não dá certo porque a gente não vê. Aí umas partes vira farinha e as outras partes ficam grandes. Dessa forma aqui que eu tô fazendo devagarzinho, eu tô observando se os pedacinhos estão ficando quase todos do mesmo tamanho, mais ou menos. Entendeu? Aí outra coisa lembrar para vocês, quando vocês forem usar, vocês usem só as pedrinhas. Esse pó, vocês não usem, porque eu acho que o pó ele vai segurar muito a água na terra, como se estivesse usando barro, tá? E o barro, a argila, né? Não é muito interessante para uma terra que tem que ter boa drenagem. Vou quebrar mais pedrinhas aqui e vou voltar para a gente misturar um substrato para ver como é que fica. Agora, para a gente finalizar, eu vou preparar aqui um substrato com o vaso de barro quebrado, né? Os cacos de vaso de barro. Eu não uso muito mais aquela coisa de para uma parte de terra, uma outra parte disso, ou duas partes de terra para uma parte disso. Eu vou no olho mesmo, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, vocês vão fazer como vocês preferirem. Se vocês querem colocar uma parte de cacos de vaso de barro para duas de terra, ou metade, metade. Eu geralmente recomendo metade, metade. Então, eu vou preparar aqui. Eu vou colocar primeiro a terra, porque os caquinhos são maiores. A minha terra tá molhada porque eu não tenho ela enxuta aqui agora. O meu saco de terra tá molhado porque ele fica aqui fora. Então, coloquei aqui a terra e aí eu acrescento, como eu faço no olho, eu vou acrescentar uma, tá? E vou misturar. Outra coisa, se vocês não são acostumados a usarem um componente para fazer o substrato que tenha granulometria, como eu já estou acostumada a usar argila expandida, pomes e tal, é melhor vocês fazerem isso, se vocês quiserem fazer, né? É melhor vocês fazerem isso com plantas que vocês já estejam mais acostumados também no cultivo. Mas eu acredito que vocês não vão ter problema usando o caquinho do vaso de barro. Ó, com uma parte de caco de barro para duas partes de terra, fica assim. Então, no meu olho aqui, eu prefiro colocar mais uma parte, o que seria metade, metade. Esse aqui eu esqueci de tirar o pozinho dos cacos. Eu vou misturar aqui. Aqui tinha uma pedra extra. Eu gosto quando o meu substrato ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Com bastante pedrisco mesmo dentro. E vocês podem ver, ó,
Eu falei para não colocar a mão, mas eu vou apertar aqui para vocês verem. Ó, ele não compacta, ele não fica compactado, porque as pedrinhas, elas vão fazer com que ele fique bem solto, tá? E aí, quando a gente rega, os caquinhos de barro, eles absorvem a água da terra e ficam molhadinhos com a água dentro dele. A água não vai ficar encharcando a raiz da planta. E quando a planta precisa de água, que ela suga a água da terra, ela suga a água que está dentro dos caquinhos, tá? Então é bem interessante, que é essa a função da pedra pómez, da argila expandida ou do lapilo que eu uso aqui, é absorver a água da terra. A água fica dentro desses pedriscos que eu mostrei para vocês antes, e quando a planta precisa de água, ela sugando a água sai de dentro desses pedriscozinhos. Eu espero que tenha sido aí de ajuda para vocês, até mesmo para a gente não jogar no lixo o vasinho de barro, e ter uma função, e também para quem não consegue encontrar os materiais, como eu estava falando antes, porque talvez vive em uma cidade de interior ou que não tenha na cidade de vocês, o caco de barro, do vaso de barro, tem a mesma função, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo um abraço bem grande para vocês. Tchau!